Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardini e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu converso com Elvis Chaves e Carlo Schiavini, que formam um duo de artistas que pesquisam a interseção entre arte e tecnologia. Tem obras e exposições em eventos, mostras e espaços culturais no Brasil e no exterior. E recentemente apresentaram um trabalho na exposição do Clube do Colecionador da Galeria Matias Brotas. Bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Primeira vez que eu entrevisto duas pessoas ao mesmo tempo. É mesmo? E aí a gente está falando de um duo. Vamos começar daí, que eu acho que esse ponto é bom. Assim, como é que é esse trabalho? Porque vocês se nomeiam, né? Carlo e Elvis. Vocês não esquecem os nomes próprios. Exatamente, né? A gente começou pintando na rua, então a gente, nessa experiência de sair junto, acordar e estar na rua, a gente começou aí, mas a gente montou nosso ateliê logo. Então, nosso duo vem daí, de passar muito tempo dentro do ateliê, conversando, trocando ideia, produzindo, que eu acho que é onde a gente trabalha a nossa criatividade, né? Exatamente. E a gente troca informações também. O Elvis tem uma visão, para um lado, da tecnologia, da pesquisa, eu também tenho, de outro, de materiais, de montagem. Então, a gente junta os fazeres e acaba isso atribuindo muito bem o trabalho um do outro. Acontece uma sinergia bem interessante assim, no nosso trabalho. Até hoje aconteceu bem, né? Quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? Meados de 2018? Por aí, uns 6 anos já. 6 anos. Interessante essa lógica, né? De pensar que você é uma visão compartilhada, eu acho, das coisas, né? Porque vocês poderiam estar fazendo ali isoladamente projeto de vocês, né? Mas me parece que essa é bem contemporânea, essa visão de compartilhar, colaborar e crescendo junto, né? Na visão da... Sim, sim. Isso tem muito a ver com o nosso processo também, que, como o Elvis citou, a gente pintava na rua, então isso tem uma parceria, a gente está ali no muro para preparar a tinta, fazer tudo correr bem, e a gente também trabalhou muito com serigrafia, a gente gosta muito do processo da serigrafia, e na impressão a gente sempre fala que tem a mão suja e a mão limpa, a mão que vai passar a tinta e a mão que mexe com o papel, então é sempre bom trabalhar em dupla. Isso vem muito dito. Então já veio daí, né? Cada um sabe a sua função ali na serigrafia. Esse espaço, né, de ateliê, de estar ali produzindo, a serigrafia trouxe muito disso, né? O Carlos falou assim. Então cada um tinha a sua função. Não mexe no papel que está com a mão suja. Então o trabalho vai acontecendo, cada um sabe muito bem o que tem que fazer, cada um colabora muito bem, entrega aquilo que precisa para o trabalho. Sim. E aí fica bem melhor, né? Quem vai ser mão limpa e mão suja, né? Vocês se alternam? Sim, Porque você não quer ficar com a mão suja o tempo inteiro, né? Também. E me conta, como é que a ideia de trabalhar, porque vocês estão falando da pintura como uma base para vocês, assim, vocês vêm daí os dois ou não? Na pintura a gente fala do grafite, né? Da pintura, essa pintura que acontece na rua, que tem o corpo muito presente, que a cidade está muito presente, né? É uma pintura que você faz hoje e amanhã está todo mundo vendo já, então ela já é feita e já está em exposição. E a gente gosta muito de estar na rua, né? Seja para se divertir, seja na produção, seja nos nossos afazeres. A gente gosta desse espaço urbano. Sim. Sim. A gente gosta de ter o espaço expositivo, usar a rua como espaço expositivo. Tanto que nas nossas instalações, esculturas, a gente sempre tenta trazer ambientes públicos fora do convencional. A gente já fez uma peça que a gente colocou num terminal de ônibus em Campo Grande. Ficou em exposição durante os 2 meses lá. Então a gente sempre tenta trazer isso da rua. É claro que a gente também gosta de estar dentro dos espaços positivos, mas faz muito parte da nossa pesquisa, da nossa narrativa, estar ali na rua, causar uma provocação assim, direta para o público que está passando, o transeunte. Sim, talvez a questão não seja nem onde, mas o que levar para cada espaço, né? Assim, se você for usar a rua, como é que você vai potencializar esse uso, né? E assim, a obra, quando ela é feita na rua, na verdade, ela está sendo exposta enquanto é feita. Exatamente. Ela não fica pronta e aí agora tira o papel, né, o lençol, né, dela e não, ela está sendo ali vista o tempo inteiro, a construção, né? É uma coisa meio performática também, assim, né? As pessoas estão passando, elas tentam entender o que está acontecendo de fato. E aí a gente brinca muito, que às vezes faz um trabalho domingo, de manhã, a gente pensa, segunda-feira, quem passar aqui não vai entender nada, porque vai estar pronto ali, e gosta dessa... Mas esse ato de fazer, né, de estar na rua, acordar, a galera passar, ver você ali fazendo, isso é muito interessante. A gente sempre tenta trazer isso para o nosso trabalho, né? A gente fala que a gente gosta de pintar domingo de manhã.
acordar, ir ali na rua, pegar um sol. E aí, isso você acaba interagindo com as pessoas que estão passando, né? Ela vê o trabalho acontecendo, quando ela passa de novo, caramba, já está aqui, está pronto. Sim. É bem interessante. Mas vocês estão falando, eu vou pescando as palavras assim, falaram de corpo, falaram performático, tem um quê de performance, né? Eu acho que vocês têm essa relação, mas também enquanto você está fazendo uma obra de arte pública, você não tem nenhum receio de estar sendo visto enquanto faz. Né? Estou dizendo, não tem aquele desejo, aquela necessidade de estar isolado no ateliê. Pode até acontecer, imagino, assim. Mas se você está ali disponível em corpo para, enquanto faz, ser visto, é uma disponibilidade diferente. É verdade. A gente acessa outros espaços, assim, né, usando essa tática. Lugares de boa para poder pintar, lugares que são movimentados, né? Então, são jeitos diferentes de interagir com a rua. Mas a gente também gosta muito desse espaço solitário, né? Às vezes a gente passa lá no ateliê uma semana sem receber ninguém, só nós dois pensando alguma coisa, tipo um trabalho. Precisa muito fazer, a gente fica lá, recluso. Claro, é necessário. Sim. E como é que vocês lidam com as necessidades de silêncio e quietude de cada um nos processos? Vocês conseguem... Imagino que vão acontecendo algumas sinergias, assim, você deve sacar que o Elvis está afim de ficar na dele. Acontece, né, Carlos? Eu acho que a gente tem uma relação pessoal também boa, a gente se respeita muito como amigos, como parceiros de trabalho, mas principalmente como amigos, assim, uma parceria de companheirismo. E eu acho que acaba fluindo bem, assim, a gente entende as agendas uns dos outros e entende a função de cada um na hora de executar um trabalho. Então a gente já compreende o método de trabalhar de cada um e cada um fica mais tranquilo, assim, para desenvolver a sua parte e depois a gente sempre faz uma troca. Eu faço alguma coisa, espero uma devolutiva do Elvis. O Elvis adianta alguma parte, eu dou uma devolutiva para ele. Então é um processo que é muito empírico às vezes, mas que também é muito... fortalece muito a nossa narrativa e nosso trabalho mesmo, como um duo, né? Que acaba sendo. E é isso também, confiar na palavra do outro, assim, né? Determinadas coisas que o Carlos fala é assim, eu falo, pô, se o Carlos tá dizendo, então vou ouvir ele e seguir, né? Como acontece mesmo com ele, alguns determinados assuntos que eu tenho mais domínio, eu falo, não, se o Elvis está falando sobre isso, dá para confiar, vamos seguir. E assim a gente vai levando. Verdade. E como é que essa necessidade de criar aproximações entre arte e tecnologia acontece? Ou ela sempre existiu? Mesmo quando era só pintura na rua, entende? Como é que ela aparece? A tecnologia, a arte, a tecnologia, né, começou, eu estava na universidade ainda, então eu decidi pesquisar isso dentro da academia. E aí, tanto que o meu trabalho na rua, ele tem muito a ver com isso, né, que é um QR Code. Então, eu faço toda uma analogia ali com isso é só uma pintura, isso não é um QR Code de fato, tanto que ele não leva para lugar nenhum no início. QR Code? O QR Code. É só uma pintura? É só uma pintura, ele não te leva. Ele é feito para o ser humano ler, não para a máquina ler, né? Então, tem isso, ali são letras. E aí ninguém entende nada, acha que já é um código para a máquina, mas na verdade é um código para o ser humano. Então a pesquisa começa ali em 2018, né, que a gente começa a pintar junto. O Carlos vem trazendo uma questão da animação que ele já vinha produzindo. Então eu trago esse questionamento mais conceitual. O Carlos vem com o lance da animação, desenvolvendo pequenas montagens, GIFs, né, personagem, que ele traz muito também na pintura dele. Então a gente acabou casando isso uma coisa com a outra e trazendo essa nova camada, né? Porque a gente percebeu que hoje o trabalho em si, né, esse contexto pós-digital que a gente vive, tem muito disso, de ter uma camada no mundo digital. E a gente coloca isso em xeque no nosso trabalho, né? A gente evidencia essa camada digital que está em volta da gente. Essa superfície, né? Essa mediação, Sim. excessivamente mediados, né? Tanto é que quando você bota o QR Code, você prega uma peça, porque você fala, não tem mediação nenhuma, a não ser esta aqui que você está vendo, Exatamente. do seu próprio olhar. Porque já é uma mediação, é como se a gente estivesse criando camadas, né? Exatamente. A provocação é basicamente essa, né? E a necessidade da arte e tecnologia vem muito disso, veio da junção dos fazeres. Como o Elvis citou, já estava trabalhando com animação e ele já tinha vindo de uma pesquisa, que ele estava pesquisando essas plataformas de realidade aumentada, e a gente estava fazendo um sticker, um adesivo gigante, a gente colocou na vitrine. Aí era uma coisa mais controlada, era um pouco mais controlada que a tinta, a gente pensou, por que a gente não tenta fazer isso funcionar de fato para rodar num celular? Aí foi quando a gente fez a primeira ativação e nisso a gente começou a pensar em outros desdobramentos. Hoje o que a gente faz é bem diferente, mas o ponto de partida foi
basicamente esse, assim, de vir à tona essa provocação que a gente criava. Já era um QR Code, por que não tentar? E funcionou. Não pode. E como é que o corpo, assim, como é que vocês veem esse... Que corpo é esse? Eu acho que talvez a pergunta seja essa, né? Porque posso até já entrar no Vestíveis Digitais, que é o trabalho que está agora sendo exposto na exposição do Clube do Colecionador, e que vocês fazem essa provocação com esse corpo que entra no espaço e já se torna híbrido de alguma forma, né? A gente fala, né, que o nosso trabalho ele acontece de fato quando 3 fatores estão presentes, que é o dispositivo, a obra e o ser humano. Então tem que ter aqueles 3 fatores ali, né? E quando a gente chega com os vestíveis digitais, a gente evidencia isso mais ainda, né? Porque a obra ela está em volta do corpo, ela acontece naquele de você se olhar seu próprio reflexo na máquina, né? Então, nos outros trabalhos isso acontecia também, mas era inserindo o objeto digital no ambiente. Então... Colocando ele no espaço. Colocando que é o ele da no casa espaço. do governador, né? Ele funciona assim. Que é ali a geoescultura cibernética. Que ela está lá como ponto de partida, né, como essa grande antena, e a partir dali você vai colocando as plantas pelo espaço. Então, o usuário ele vai inserindo. Já nos vestíveis digitais, não. Essa inserção ela acontece direto no corpo da pessoa, né? Então ela se vê dentro daquele ambiente digital também. E aí a pergunta que se faz, né? Real, virtual? O que é real, o que é virtual? Eu acho que essa é a pergunta que permeia esse universo do pós-digital, assim. Que é o que é real, o que é virtual. Quais são as lentes que a gente vai ter que colocar para enxergar as outras camadas que estão dispostas na nossa realidade? E qual é a realidade de fato, né? Sim. A gente gosta de brincar com essa pergunta, assim, e tentar entender ela. A gente faz essa pergunta para a gente mesmo em todo o trabalho. Qual é a lente que vai ser vista agora? O que a gente vai dar evidência? Mas no caso dos vestíveis digitais, tem uma coisa que a gente achava muito interessante, que a gente gostava muito do ambiente da moda também. A gente trabalha com pessoas no entorno que trabalham com moda, e a gente queria trazer um pouco do nosso trabalho para isso. E eu achei que foi uma troca interessante. As pessoas que trabalham com moda, a gente fez uma espécie de editorial quando a gente fez o trabalho. A gente fez um stylish assim, das peças, né? Que são essas que aparecem... Isso, roupas físicas... Que a gente é vestido enquanto vê, né? Enquanto aparece ali. Sim, roupas físicas que combinassem com as roupas digitais. A gente queria trazer isso um pouco no nosso trabalho e foi uma experiência bem interessante. Agora essa série, assim, a gente encerrou ela. Vamos ver para 2025 o que a gente vai pensar nesse tipo de abordagem para roupas digitais, vestíveis digitais. É uma abordagem que é muito vasta, assim. Sim. A gente está pensando como... E se você for pensar, já é comum, assim, até para gerações mais jovens, as skins, né? Nos jogos. Exato. E já tem uma interação com essas peles, com essas camadas de uma maneira mais... A galera mais jovem, né, tem muito isso, assim, de ter roupas só naquele ambiente, você ter as roupas raras, né, as roupas que você quer usar e tal. Mas quando você traz isso também numa intersecção com o ambiente físico ali, é uma outra coisa, né, uma outra experiência. Sim. Assim. Porque uma coisa, eu acho interessante pensar que vocês colocam o espectador em diversas perspectivas. Seja ele colocando coisas no espaço, seja ele recebendo, né, a partir do lugar dele no espaço. E essas skins que a gente está falando é como se o espectador não tem relação de corpo. Ele está ali jogando apenas e a skin está acontecendo dentro desse ambiente unicamente virtual. Eu acho que vocês, de fato, provocam essa tensão entre real e virtual o tempo inteiro, porque você sabe que você está de corpo ali. E você está ativando algo que é da ordem do virtual ou sendo receptáculo daquilo, né? De alguma forma. E é isso, né? Você só vê pelaquela lente, assim. Porque você, igual, por exemplo, no jardim cibernético, você coloca a planta. No seu celular você vê a planta ali, mas você olha no ambiente ela não tem, sabe? Então é isso, né? Você precisa de algo também para enxergar esse outro mundo que está em volta da gente, sabe? Porque dá uma sensação que ele está presente ali o tempo inteiro. Sim. Mas você só consegue ver ele por determinada lente, assim, né? Por outro olho.
Tanto que a gente vive num mundo também que os celulares, né, os dispositivos móveis, já são quase que uma peça do nosso corpo. A gente não consegue enxergar o... Extensão, né? Daqui a pouco tempo, acho que vai ser de fato, né? Mas a gente não consegue enxergar o ser humano sem um dispositivo móvel, sem uma câmera, sem um acesso a aplicativos e uma rede. O ser humano já é inerente a essa existência, não tem como. Sim, eu acho que é difícil achar alguém que não esteja aí com o CPF vinculado a alguma base de dados. Né? Claro que... É difícil, assim, tem que estar muito isolado, porque eu acho que a gente já está dentro de um sistema que opera desse jeito. E criando cada vez mais mecanismos para que isso seja literalmente introjetado, assim. Estou falando de chips fato, e óculos, né? Eu acho que já tem esses projetos. E é importante trabalhos de arte lidar com isso, né, para ter uma visão crítica desses dispositivos e de formas que você usa ele, né? Porque se a gente só absorve aquilo, né, só o que a indústria programou para a gente usar, a gente acaba se submetendo a coisas que a gente nem sabe o que está fazendo. Mas aí quando vem trabalhos, obras de arte que criticam esses dispositivos e essas tecnologias, você acaba tendo uma outra visão, né? Tipo, um outro jeito de lidar com aquilo. Por exemplo, quando a gente vai para um parque e coloca essa obra, que a ideia dela era ser como um render digital no espaço físico, né? Ela não tem nada a ver com o físico ali do bosque que tinha em volta. E ao mesmo tempo a gente coloca plantas, né? Que a pessoa fala, pô, mas já não tem tanta planta aqui, ou esse é um dos poucos espaços onde a gente tem plantas, sabe? Então a gente vem para questionar isso, para questionar essa visão, esse lugar que você está inserido também, né? Exatamente. E como é que vocês veem como é que vocês pensam criticamente isso, assim? Não estou falando de... como é que vocês veem essa interação, integração, na verdade, quase sobreposição da tecnologia sobre o humano, sabe? Eu acho que é importante colocar isso em evidência, assim, né? Você olhar e ver que aquilo de fato está acontecendo. Porque a tecnologia ela vai avançando de um jeito tão rápido que às vezes a gente não consegue nem associar uma tecnologia e já está vindo outra. Então, e isso é só posto ali na sua vida. Por exemplo, o Pix, né? Eu não sei como vai viver sem o Pix hoje em dia mais. E é uma coisa muito recente, tem, sei lá, menos de 5 anos, deve ter 4, por aí. Celular é muito recente. Então é uma coisa que a gente... vive como se existisse sem existir. Sabe? Então é isso, né? Tem que colocar isso em xeque, colocar isso em evidência para as pessoas repensarem, assim. E acho que cada trabalho vai fazendo isso de uma forma, sabe? Um vai lidando ali com plantas, outro vai lidando com esses vestíveis, né, com essas roupas que não tem necessidade de ser produzidas fisicamente, e várias outras questões assim, dentro do ambiente. A gente gosta de falar que, por exemplo, nos vestíveis digitais, que a matéria-prima que a gente usa são dados. Ao invés de usar tecido, aquela coisa da indústria têxtil, né, que é uma indústria muito abrasiva, né, para o meio ambiente, a gente usa dados em vez de tecido. Em vez de usar linha, a gente usa a web. A gente gosta de lidar com isso, que nem tem um trabalho nosso que é o Jardim Cibernético, que a gente cria umas antenas e umas plantas. As antenas são tipo as antenas de rádio, de sinal analógico, que são obsoletas, e essas plantas são plantas que se alimentam de dados obsoletos. Tipo, levando uma conceitualização que faz a gente pensar, para onde vão os dados que a gente não usa? Para onde vai todo esse lixo digital? Sabe, a gente produz muito dado, tudo isso está circulando. Isso vai para onde? Vai servir para alguma coisa? Vai gerar inteligência artificial generativa consumindo tudo, né? Exatamente. Então, é meio por aí, né? As coisas vão acontecendo e a gente não tem essa noção. Vocês falaram uma coisa interessante, que não dá tempo nem... Porque acho que a nossa tempo de experiência diminuiu muito. E aí, quando vocês falam que quando aparece uma tecnologia e não deu tempo nem de usar, porque eu acho que o uso que faz a gente ter experiência de sensória e de lógicas e de como funciona, e de para que serve, e para que se eu uso ou não, se eu entro nisso ou não, de questionar. Não está dando tempo. Você só fica nesse lugar de que estou perdendo alguma coisa que eu nem sei o que é. E eu acho que vocês colocam isso em evidência de alguma forma ali, né? Tudo já fica velho rápido. Sim, é uma coisa que a gente até lida nos nossos próprios trabalhos, né?
Trabalhos que usavam software há 5 anos atrás, que o software hoje em dia já não é compatível com alguns celulares. E aí você tem que atualizar o próprio trabalho. Então isso é uma coisa da atualização ali que pega todo mundo, desde o artista ao cientista de dados, a pessoa que está trabalhando com arquivo, né? Todo mundo sujeito a isso. Até para apontar criticamente da quase impossibilidade de se manter atualizado. Eu acho que é quase impossível mesmo. Olha, você vai ter que ter alguma coisa mais antiga aqui para conseguir assistir a gente, porque a gente não vai conseguir o tempo inteiro, né? Fazer isso. E conta um pouquinho também da parte de pesquisa. Vocês acabaram de chegar de Coimbra, não foi isso? Foram participar de um congresso de arte e tecnologia, um festival? Isso, foi um festival, né? Eles traziam várias vertentes, assim, da tecnologia, desde trabalhos mais voltados para as novas mídias, como o nosso, né? Há trabalhos mais práticos também, que são considerados tecnologias como luthier, né? Tipo, então era um festival que pegava várias camadas, assim, tinha um trabalho desenvolvido à moda também, né? Sim, sim. Foi interessante para a gente estar naquele meio, ver artistas de várias partes do mundo que também trabalham nessa área, têm seus fazeres voltados para a arte e tecnologia. Para a gente foi enriquecedor, né, essa troca. E foi legal ver a reação das pessoas assim, em outro continente, para ver também que a gente está ali abordando um assunto que é pertinente, porque às vezes a gente está aqui, né, na América do Sul, e muitas vezes a gente pensa, porque a gente não tem acesso à melhor tecnologia, ou melhor desenvoltura de exposições ou setores de arte e tecnologia, mas não, eu acho que a América do Sul está na vanguarda assim, de produção. Acho que para qualquer continente, a América do Sul sempre vai ser vanguarda de produção artística. Vocês perceberam isso nesse eu festival? Senti isso. Vocês apresentaram qual trabalho lá? Foram os vestíveis digitais também. E vocês apresentam, tem uma parte de fala, vocês elaboram textualmente alguma coisa ou é mais apresentar mesmo o projeto? O trabalho ficou em exposição lá. Na verdade, foi até um espaço expositivo bem interessante, que era uma antiga catedral que foi desativada num convento lá. Aí o trabalho ficou em exposição, as pessoas podiam usar ele livremente. E a gente teve um pequeno momento de fala, assim, e participamos de workshops, palestras com outros artistas. Foi um momento de troca bem interessante. A gente conheceu a equipe que fez a curadoria do projeto, trocou informações com eles também. Fomos visitar outras apresentações ao redor, em Lisboa também. E o que vocês viram, que vocês acharam interessante? Tem algo que vocês falaram, nossa... Você que falou da América do Sul como uma referência, talvez, assim, né? Como a gente achando que está um pouco atrás, mas, né, vocês sentiram que vocês estavam ali em diálogo, né? Horizontal. Sim. Mas o que vocês viram que chamou a atenção de vocês nessa... Tinha um trabalho, se eu não me engano, era de uma brasileira também, né? Que era um braço robô, assim, que fazia uma pintura, assim, que era bem interessante. Tinha aquele também, que era da brasileira também, aquele Provision, visões do... É um trabalho também difícil de explicar ele, mas era bem interessante, que ela misturava uma coisa de arte e tecnologia com um ambiente físico também. Tipo assim, dialogava um pouco o que a gente faz. Mas assim, explicar detalhadamente eu não vou conseguir agora. Então, de novo, tem uma experiência de corpo, né? Você tem que estar ali, né? Às vezes narrar não é dados que a gente vai passar aqui um para o outro. Precisa lá ver, precisa botar o óculos, precisa passar na frente da TV para ver o vestível. E ter, de alguma forma, essa experiência também. A gente gosta muito, assim, coisas que lidam com o espaço físico, o corpo, o ser humano dentro do trabalho. Pra gente é bem interessante. Apesar de ser uma abordagem virtual, ela só acontece, de fato, no ambiente físico com a pessoa lá. A ativação acontece no momento que você se desloca até a obra. Então, você não pode acessar remotamente. Até pode, uma camada dela. Mas a ativação, de fato, vai acontecer com o seu deslocamento físico. Então, isso é sempre uma coisa que a gente acha muito interessante. Sim, isso que de fato também coloca real e virtual em embate, né? Presença e virtualidade, enfim. É muito interessante. E qual é a pesquisa que vocês agora estão, assim, é do momento? Assim, olha, tem uma questão aqui que eu estou interessado, porque eu acho que sempre tem uma próxima que você quer fazer, né? Imagino que vocês voltaram de viagem e... Deve dar um tempo, né? Apresentar o Vestíveis aqui em Vitória também, mas o que está vindo? É spoiler? Não pode contar? Não, acho que pode. Não, é até legal falar que a gente está bem imerso assim, né? Que a gente até está no processo de construção, que é na nossa próxima exposição que a gente organiza, que é o Realidade Expansiva, no qual a gente desenvolve 2 esculturas de grande escala
para colocar em um ambiente público. E convida 2 artistas para criar interações digitais para essas peças, né? Então a gente está nessa fase, a gente chegou, terminou de fazer o desenho da peça e a partir daí, aí a questão é essa, né? Tirar ali do programa do 3D para passar ela para uma escala completamente outra, né? Então a gente fez desde maquetes desse tamanho, desse, até chegar ali numa maquete que a gente falou, essa daqui é a final, para transformar ela numa obra de grande escala, para depois receber essa camada digital, né? Então a gente está, tipo assim, mega concentrado em acabar essa parte física, construir ela, enquanto os artistas estão trabalhando lá numa outra camada. E quando vai ser a exposição? Nossa... Não tem data? A gente está na definição agora se a gente coloca ainda esse mês, no final de dezembro agora, no meio das festas ali de fim de ano, ou se a gente espera para colocar no início agora de janeiro, mas vai ser, tá perto já. A gente está nesse trâmite da liberação do espaço físico. Ah, ok, porque é isso, né? Não é uma fruição que vai para o seu... Olha aqui no Instagram, que eu vou lançar aqui no Instagram, né? Não, mas É uma obra grande, assim. É uma obra grande, é complexa essa parte. A gente gosta desse desafio, a gente vê que cada vez mais... No ano passado, quando a gente fez a do Terminal, foi também muito complexo para conseguir a liberação, para colocar 2 peças de 2 metros de altura por 1 de largura no meio do Terminal de Campo Grande, que passa um monte de gente com várias intempéries que poderiam acontecer e não aconteceram, as pessoas interagiram, alguns não entenderam, ficou só numa provocação. Mas foi bem complexo conseguir essa liberação. Conseguir uma liberação de espaço público para obras de grande escala é complexo. E a gente já sabia disso, que a gente enfrentaria esse problema, mas acho que agora já está praticamente resolvido. E acredito que na primeira semana de janeiro as peças já vão estar na rua. É interessante pensar que vocês quebram a ordem do dia das pessoas um pouco, né? O pessoal está acostumado a passar no mesmo lugar e ver as mesmas coisas e vão ser pegos de surpresa com algo que aparece, né? Mais uma aparição do que uma... E como o Elvis até citou anteriormente, as nossas peças a gente tenta brincar muito com essa coisa do low poly, que é como se fosse um render em 32 bits, 64 bits. Então, não é um ultra realismo, é como se fosse uma coisa que está em uma renderização baixa. São vários sextavados assim, um quadrado que não se forma direito. Aí assim, num computador é simples fazer, mas quando a gente transpõe isso para um ambiente físico, é complexo. E acaba trazendo muito essa coisa. Fica uma peça com uma cor fora do usual, com uma forma que não tem um porquê de ser assim, a não ser dentro do conceito da nossa exposição. Então isso gera uma provocação interessante, eu acredito. Sim. E está sendo bem interessante esse processo. Acho que em breve a gente vai poder compartilhar com o público. Fico imaginando os problemas que vocês arrumam para vocês, assim, que você fala, para que eu fui... Nossa, sim. Mas olha, pelo que vocês estão contando desse, tipo, tem mais um pepino para resolver. Achei que tinha resolvido um, mas eu acho que a arte é isso, né? Independente de ser tecnologia ou não, se for uma tela... Um desenho é sempre um problema. Sempre complexo. Não, mas a gente gosta, assim. A gente gosta. Gosta de lidar com os materiais, de pensar. A gente gosta muito da parte virtual, é claro. Mas a gente também gosta muito de lidar com os materiais, pensar esse material vai durar no tempo, esse tipo de acabamento de pintura vai ser o correto para essa aplicação, qual vai ser o tipo de armação, tubo de ferro, vai ser barra chata. Vocês têm contato com a manualidade, é interessante, assim. Vocês não perdem esse fio, né? Lá no nosso ateliê, né, ele é dividido assim, em 2 ambientes. Um ambiente do computador digital e um ambiente de tinta, serigrafia, solda, que aí a gente vive nos 2 espaços. Sim. Quando a gente está muito no computador, a gente fala, a gente precisa sair, a gente precisa mexer com uma tinta, fazer alguma coisa. E a mesma coisa, quando a gente passa muito tempo no ateliê, a gente fala, não, tem que voltar a fazer uma coisa digital. Então a gente está sempre rodando nesses 2 ambientes. Transitando, assim, né? Existe um escape. No entre. É interessante, eu acho que nosso trabalho é basicamente esse trânsito dessas 2 plataformas, o físico e o virtual. É basicamente isso, né? Pensando bem. Muito bom. Gente, obrigada. Obrigado a você. Convido todo mundo que ou assistir essa entrevista pelo YouTube da Folha Vitória ou nos ouvir pelo Spotify. Acompanhe o trabalho do Elvis Chaves, do Carlo Schiavini. Em breve, então, uma exposição nova, Caminho. E acompanhe também a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória, com textos às terças e sextas-feiras. Obrigada.